Olá! No Análise Direta de hoje, a gente entende como investir tempo e esforço na vida profissional e pessoal. Quem fala com a gente sobre esse assunto é Bianca Vilela, especialista em longevidade. Não saia daí, o Análise está no ar. Olá, muito bom ter você conosco de qualquer lugar do Brasil e de fora do Brasil. Saber que você nos assiste tanto do Brasil quanto de 191 países pelo Canal 1 Europa. E eu tenho certeza que um pouquinho do nosso país, um pouquinho da nossa criatividade, um pouquinho do que a gente aprende, está ensinando por aqui, chega aí para você que também está em outro país e com certeza te traz aconchego, te traz alegria e te traz também o principal que a gente prepara aqui para você, muita informação. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. Às vezes a gente fala que não tem tempo para nada, né? Como a gente consegue focar e investir tempo, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida profissional e como a gente pode focar os esforços certos. Quem fala hoje com a gente sobre esse assunto é Bianca Vilela, especialista em longevidade. Tudo bem, Bianca? Tudo ótimo, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? Muito bom. Oportunidade maravilhosa. Falando sobre um assunto tão importante, né, Sim. Bianca? A gente tem vivido mais e que bom, só que a gente não quer só viver mais, a gente quer viver mais com qualidade de vida. E eu percebo que muitas vezes, a gente daqui a pouco pode até fazer uma separação entre as gerações, mas a nossa geração é uma geração que foi preparada para correr. E às vezes a gente nem sabe atrás do que a gente está correndo. Fala um pouco sobre a sua percepção a respeito disso. Claro, esse senso de imediatismo. A gente vê que resultados, nós somos cobrados por resultados. Isso é claro, né? Nós vivemos o lado profissional, o lado pessoal e nós precisamos realmente de resultado. Mas quanto tempo a gente demora para ter esse resultado? Então, vemos isso na saúde, esses emagrecimentos rápidos que não são duradouros, os jovens desesperados para ficar ricos em 1 mês, 3 meses. Imagina quanto tempo o seu avô levou para construir uma casa. Então, esse senso de imediatismo tem atrapalhado muito no resultado, porque ele não é duradouro, ele não é certo. A gente precisa ter o que eu chamo de construção de base. Assim como no esporte, nós temos 3 períodos, a gente pode até falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Nós temos aí o período de base, que é a construção. Então, a preparação para que a gente chegue no período competitivo, que é a entrega do resultado. E aí sim a gente vai ter o período de transição, que são férias, né? Trazendo aqui para o mundo corporativo. Então, nós temos 3 frentes e nós precisamos desses 3 pilares para que a gente chegue no tão sonhado resultado. Então, o descanso também é importante. Super importante. Primeiro eu construo, depois eu entrego e aí eu descanso. E nós vamos ciclando. Esses ciclos, eles vão acontecendo de forma ascendente, de forma que eu consiga prosperar. Mas os ciclos são necessários. E é importante a gente saber onde a gente quer chegar, Bianca. Claro, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Imagine só, eu tenho ali uma meta para chegar naquela parede. Eu posso ir devagarzinho, mas eu vou chegar naquela parede. Imagine essa mesma parede como objetivo. Imagine se eu for percorrendo aquele caminho todo aqui da redação. Vou demorar muito mais tempo para chegar porque eu nem sei aonde eu quero chegar. Então, a direção ela é muito mais importante que a velocidade. E essa velocidade, esse senso de imediatismo é o que atrapalha. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. E aí eu vou construindo os meus ciclos para que eu tenha o resultado que eu quero. Agora, o que eu percebo também, Bianca, é que muitas pessoas se perdem no meio desse caminho. Já vou querer que você dedique tanto para como a gente pode cuidar do nosso corpo, para como a gente pode cuidar da nossa mente, para como a gente pode ter esse foco. Mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente foca ou a gente escolhe objetivos que são impossíveis a curto prazo e a gente começa a se frustrar. Então, a pessoa... Vou dar o exemplo de algo que acontece com muita gente, tá? Começo de ano, a pessoa fala que vai fazer uma dieta e ela fala que ela vai emagrecer 30 quilos em 1 mês. Ela não vai emagrecer 30 quilos em 1 mês, a menos que faça uma cirurgia. E mesmo assim, 30 quilos às vezes nem é a meta de 1 mês. E aí, essa pessoa fica absolutamente frustrada e desiste. Fala também sobre isso pra nós. Exato. A gente deixou de fazer o básico. É como começar a construção de uma casa pelo telhado.
Ninguém começa uma construção pelo telhado. Ontem mesmo eu falei sobre isso. E a irresponsabilidade de muitos profissionais da área da saúde, inclusive médicos, que prescrevem esse tipo de medicamento, prometendo que a curto prazo a pessoa terá o resultado desejado. Quantas vezes eu conversando com nutricionistas, colegas, e nós falamos claramente, como é que uma pessoa pode emagrecer 10 quilos em 2 meses? Isso não é fisiológico, isso não é saudável. Então, a importância de você tratar da sua saúde com realidade. Preconiza-se que você pode emagrecer 1 quilo por semana. Eu já acho que isso é um pouco fora da realidade da saúde. Isso não é saudável, porque para você emagrecer 1 quilo por semana, você vai ter que fazer uma restrição calórica muito grande. E aí a gente entra em um quadro de desnutrição. É impossível você bater meta nutricional com qualidade fazendo dietas de 1.000, 1.100 até 1.200 calorias. É muito pouca caloria para muito nutriente que precisamos. E imagina também aquela pessoa que muitas vezes, eu acho que tem a ver também com o nosso caminho para conquistas na vida pessoal, e a gente pode até abranger daqui a pouco a vida profissional também, aquela pessoa que não procurou ajuda de um especialista e ela quer seguir. A gente sabe que hoje a gente tem muita gente na internet falando sobre tudo sem ser especialista em nada. Vai seguir a dieta daquela blogueira, vai tentar fazer o treino que viu aquela pessoa que às vezes já é atleta postando. A gente tem que adequar tudo à nossa realidade. Claro, assim como os 3 períodos, né, que nós mencionamos. A pessoa não construiu nada e já quer entregar um super resultado. Não. Muitas vezes, né, num esporte, numa atividade de competição, no esporte, a pessoa demora ali 5, 7, 15 anos para chegar no resultado que ele espera. Então, como é que eu vou ficar rico em 1 mês? Como é que eu vou emagrecer em 2 meses? A gente tem que respeitar o tempo. E uma coisa que eu falo nas palestras, se nós temos ali, dentro de 1 ano, nós temos 12 meses, é porque alguma coisa tem, né? Se a gente pegar plantações, as plantações elas têm os períodos de seca, o período de chuva, o período de semeadura, de colheita. Então, a natureza mostra isso de uma forma muito evidente. E aí chegam os pseudo-gurus, esses falsos especialistas, como você mencionou. Hoje nós temos super especialistas que não sabem nada, né? E na verdade, essas pessoas nunca construíram nada e querem ensinar o quê? Para as pessoas, trazendo esse imediatismo, essa necessidade de resultado rápido. Eu sou muito conservadora. Em termos de emagrecimento, de dieta, eu trabalho com atividade física, eu sou fisiologista do exercício. Eu falo, pessoal, esqueçam emagrecimento solitário. Emagrecimento solitário é aquela meta de simplesmente emagrecer. Você precisa fazer uma recomposição corporal. E isso, você eliminando ali na balança meio quilo por semana, tá excelente. Lembrando que o que importa não é aquele número. Claro, o número é importante, mas não apenas ele de forma solitária. Você não pode perder músculo, você tem que perder gordura. E esse processo de você disponibilizar gordura para você utilizar como combustível é um processo muito desafiador para o corpo. E eu sei que o que você tem feito é justamente pegar essa sua experiência, do que você acabou de falar, e trazer para o mundo corporativo. Então, vamos falar sobre isso? Claro. Porque assim como muitas vezes a gente está só preocupado com o peso na balança, consegui, emagreci 3 quilos em 1 mês, mas às vezes você perdeu massa magra, às vezes você vai engordar tudo de novo porque você fez uma dieta extremamente restritiva, às vezes você usou um medicamento sem indicação adequada. Vamos trazer isso para o mundo corporativo, para a realidade profissional? Como você está fazendo? Eu sei que você está fazendo essa junção. Explica um pouco como você vê essa questão. Legal, já que eu tenho agora a minha palestra nova, é o Atleta da Vida Real. A gente está em um ano olímpico, teremos Olimpíadas. O pessoal não tem falado muito de Olimpíadas ainda, mas daqui a pouco a gente começa a falar sobre o tema. E no mundo corporativo também existe esse senso de imediatismo. Os jovens, por exemplo, eles já querem ali posições estratégicas de liderança, mas espera aí, a gente precisa construir inteligência emocional para tomada de decisão, porque os pepinos e os abacaxis vão bater na sua porta. E aí você vai chamar quem? O teu avô, o teu pai para resolver o problema? Por isso a importância de tudo isso.
E claro que as redes sociais trouxeram um lado positivo, que hoje a gente tem informação sendo disseminada, mas também trouxe aqueles péssimos exemplos de jovens ali dentro de uma Ferrari. E aí a pessoa olha aquilo e fala, poxa, por que não eu também? Né? Então, gente, aquilo, na verdade, nem tudo que reluz é ouro, aquilo pode ser alugado, aquilo pode ser, né? A gente vê tantas coisas em redes sociais. Pode ter uma grande dívida por trás disso, que às vezes tem algum escândalo, né? Exatamente, coisas ilícitas. E o mundo corporativo também tem esse senso de imediatismo. Não as pessoas mais maduras. As pessoas mais maduras entendem, já tiveram vivência, sabem como a banda toca. Eu me preocupo muito com os jovens. E aí eu trago esses ensinamentos, essa palestra nova, que é o Atleta da Vida Real, exatamente para promover essa reflexão do quanto é importante eu construir relações profissionais, relacionamentos profissionais, não só network. Porque também os jovens acham que, eu estou conhecendo você hoje, eu vou virar sua amiga e você vai me ajudar, você vai me colocar numa posição de liderança. Network é para você conhecer a pessoa. Depois o relacionamento, um relacionamento profissional, eu que vendo palestras, quantas e quantas vezes eu demoro 2 anos para vender uma palestra para um cliente? Porque eu sei que tem um período de maturação, que é o período de base, o período de construção, para aí sim eu entregar o meu resultado, que é a venda da palestra. Depois eu descanso, aí depois eu vou jantar fora, vou comemorar, vou tirar as minhas férias. Esse ciclo de maturação, ele é muito importante, porque senão o resultado não é duradouro. Uma coisa muito importante que você citou, que eu quero falar mais um pouquinho, então falando agora sobre os jovens, meu filho tem 6 aninhos, aí ele quer ser construtor, ele quer ser cantor e ele quer ser youtuber. A grande novidade do momento para essa geração. E eu, de toda maneira que posso, eu não tiro ele disso porque ele gosta muito de gravar vídeos, então eu fiz um canal só fechado para a família, que eu não abri para todo mundo, para ele poder fazer os vídeos de brincadeira e tal, para incentivar aquilo que ele gosta, mas com muito cuidado de como isso vai ser feito. Então eu não quis que as pessoas tivessem acesso a essa rede, por exemplo. E aí, uma coisa que me chama atenção para essa geração que eu vejo é uma geração de crianças que já pensam nisso, porque acabam já tendo acesso a isso. Só que quando a gente vê os que são da minha faixa etária, que começaram a fazer sucesso lá com 18 anos, que hoje estão com 30, 35, 40. Talvez muito dinheiro realmente, como você falou, na Ferrari. Mas a maioria deles, quando vai a um podcast, começa a abrir a vida, fala de graves problemas mentais, não conseguiram se relacionar, queriam ter se casado e não conseguiram. Então, de repente, uma área da vida começar a dar fruto muito cedo, fora do momento, como a gente vê ali crianças com 5, 6, 10, 15 anos ficando famosas, não pode desequilibrar outras áreas se não for muito bem cuidado? Com certeza, Jaque, com certeza. Claro, é interessante a pessoa gravar vídeo, já saber se comunicar, ter o dom da oratória, porque isso é um dom. A oratória você sabe, você é da área, né? Claro, pode ser treinável, mas quando você tem essa habilidade inata, é uma maravilha. Agora, nada melhor do que a conversa, nada melhor do que você mostrar exemplos. Olha, esse daqui, bacana, ele deu certo, mas tem esse problema, tem esse viés. Então, trabalhar essa parte, essa saúde mental, né? Nós abordamos muito esse tema de saúde mental e lembrando que nem tudo que reluz é ouro, né? São poucos aqueles Neymares. Né? São poucos os Neymares da vida. Então, explicar a realidade. Tudo bem, você gosta disso, mas você também gosta de outras coisas. E lembrando que nós, nesse processo de viver mais da longevidade, nós precisaremos ter aí 5 profissões. Então, legal, você pode ser youtuber, mas você também pode ser um advogado, Nós precisamos de muitas outras profissões. Hoje é muito natural a gente encontrar pessoas começando faculdade aos 60 anos. Então, também dá esse alívio, porque por mais que essa geração ela tenha essas fraquezas inerentes do que nós vemos hoje em dia, mas elas também são muito pressionadas. Tá vendo? É jovem, então você não está sabendo muita coisa. Deixar um pouco mais livre, porque nós fomos criadas com mais naturalidade. É verdade, eu sempre falo isso. A gente está cobrando, mas a gente não se coloca no lugar deles, porque eles estão em outra época, né? Isso a gente tem que entender. Isso. Vou aproveitar que você acabou de falar e deixar uma pergunta para o próximo bloco, que é a seguinte. Se eu tô ali, você acabou de falar da possibilidade de termos várias profissões, né? Se eu estou ali num objetivo profissional, por exemplo, estou no objetivo de me tornar, sei lá, gerente, diretor na empresa em que eu estou. De repente, esse é meu objetivo, eu estou ali focado.
Gente, mudei de ideia, não é isso que eu quero. Eu quero, como outro dia deram um exemplo aqui na análise direta, eu quero largar tudo e viver da minha arte, eu quero outra coisa, eu quero recomeçar, eu quero fazer a primeira faculdade que eu quis fazer e de repente os pais barraram porque a família já tinha uma empresa, enfim. O que eu faço se eu percebo que agora o meu objetivo é outro? Não responde ainda não. Vou pro intervalo e daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. O programa Análise Direta está de volta, hoje conversando com Bianca Vilela, que é especialista em longevidade, explica para nós como podemos investir tempo e esforço na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Deixei uma pergunta para Bianca no bloco anterior e quero que a gente explore mais esse momento agora, que eu sei que acontece com muita gente, que é, tô aqui, ó, indo para um objetivo na minha vida. Falei da profissional, mas pode ser a pessoal também. De repente olho e falo, acho que não é isso que eu quero. E aí, o que a gente faz, Bianca? Nossa, hoje mesmo eu estava no Instagram e vi uma dentista que literalmente largou tudo para ser comissária de bordo. Uau! Muito bacana. Só que daí, Fabi, claro, e aí ela conta os pontos positivos, mas e os perrengues? Eu acho super possível, eu acho importante a gente fazer o que a gente gosta, né? Mas lembrando que a direção é mais importante que a velocidade. Temos que ter planejamento para isso. Como é que a gente vai pagar conta? Vida real, né? A vida real. Então, acho super importante, super válido e possível dentro de um planejamento. O brasileiro, ele é meio que se vira nos 30. Eu acho que isso nos causa muitas dores desnecessárias. A importância de ter um planejamento estratégico para executar, assim, legal, não quero mais. Beleza, mas não necessariamente eu consigo, vou jogar tudo pra cima e sair correndo em busca de um sonho, né? Como na academia, aquele meme, eu, uma garrafinha de água e um sonho. Então, na vida profissional também, não basta você ter uma garrafinha de água e um sonho, né? Você precisa ter um planejamento estratégico para aquilo. Até porque, só para a gente poder até fazer esse comparativo, né? O que a gente vê hoje também é muitas vezes a pessoa, eu brinco que a gente não quer emagrecer, a gente quer ser emagrecido. Sim. A gente não quer ter músculos, a gente quer dormir e acordar com eles aparecendo. Então, o esforço para isso, infelizmente, tem pessoas que usam vários produtos, você sabe disso muito melhor do que eu. As pessoas conseguem, às vezes usam aquilo que a amiga, que o amigo está usando. Para você alcançar o seu objetivo por exemplo, num treino, não é de uma hora para outra. Mesmo que você já tenha treinado e que o corpo tenha memória, se você ficou muito tempo sem fazer, formiguinha, vai começar tudo de novo, né? Já que hoje em dia me preocupa muito a questão dos anabolizantes. Uhum. Porque, claro, é como se você pegar a fisiologia de uma mulher, você colocar o hormônio masculino é como se eu pegasse um carro a álcool e colocasse diesel. Então, os combustíveis são diferentes. Claro que a gente tem um pouquinho de testosterona, mas é um cheiro de testosterona. E as repercussões, a gente vai viver muito. E pouco se fala sobre isso. Então, mais uma vez, esse imediatismo, essa coisa do resultado rápido. Imagina só, a pessoa, não, eu quero construir músculo. Legal. Então, vamos num açougue e a gente vai pedir pro açougueiro, me coloca aqui 2 quilos de músculo na minha frente. É muita carne. Imagina aquilo sendo implantado, é impossível, o corpo não consegue hipertrofiar as fibras. E uma coisa importante para a gente falar para o pessoal, que as pessoas acham que vai nascer músculo. Na verdade, a gente não cria, depois da menarca e da espermarca, ou seja, da nossa maturação sexual, meninos começam a produzir, né? O espermatozoide, as meninas começam a menstruar com os óvulos também. Nós não construímos mais a gente não constrói células novas, não tem mais hiperplasia celular, que é a multiplicação das células, né? Vamos pegar a célula muscular, a gente vai fazer uma hipertrofia dessa célula. É aquilo que a gente já tem, Já tem, exatamente. Por isso a importância do nascimento, na verdade, antes disso, mas vamos colocar para facilitar, do nascimento até esse período dos 15 anos, mais ou menos. Porque a gente vai usar essa matriz, que é o período de construção. Olha, mais uma vez, como o período de base. Né? Exatamente. Então, aquelas fibras já existentes, eu preciso construir dentro daquela fibra, causando uma hipertrofia da fibra muscular. Então, é muito difícil. As mulheres falam, eu não vou para academia porque eu quero ficar com o braço, eu vou ficar com o braço muito grande. Não é, aquilo é gordura. Porque para você conseguir realmente ter um diâmetro maior muscular,
Haja, né? Haja esforço. E essa é a vida, inclusive para você ter as suas conquistas pessoais e as suas conquistas profissionais. Você falou uma coisa, Bianca, que me fez pensar numa palavrinha que é o time certo, que é a hora certa das coisas acontecerem. Eu conversava com alguém recentemente que estava falando, Jaque, como eu... Nesse momento, ainda nós não temos filhos, eu queria arriscar profissionalmente, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e eu até conversei. Eu falei, olha, é um bom momento, porque se vocês planejam ter filhos daqui a alguns anos, eu vejo como para o meu marido, por exemplo, é muito mais difícil tomar algumas decisões de mudança de carreira, porque ele sempre pensa, mas e a estabilidade que eu tenho aqui? A gente já tem um filho para criar. A gente sabe que em cada momento da vida uma preocupação. Os solteiros podem arriscar um pouco mais, aí você casou, poxa, você tem conta para pagar, agora já não pode mais correr para os pais. Teve filhos, é uma responsabilidade maior ainda. Não que não dê para mudar, não que não dê para viver, mas são organizações e momentos diferentes, não são? Com certeza, com certeza. E a vida são feitas de fase, né? Então, a importância de você respeitar cada ciclo. Acho super importante, até porque quando você tem filho, você já é responsável por aquela nova vida, né? Se você pega uma criança, vamos pegar até os pais de pet. Aquele ser, ele não tem autonomia, ele não consegue fazer um gerenciamento da vida própria. Uma criança, menos ainda. Então, lógico, com certeza. E aí vem a frustração. Por quê? Porque a pessoa não fez o planejamento estratégico. Então, lógico, dá para mudar? Dá. Mas em que fase da vida eu estou? E quais serão as repercussões? Não dá para eu jogar tudo para cima, porque quando a gente abre um Instagram e a gente vê aquele perfil daqueles pais que largaram tudo, compraram um trailer e saíram pela vida, será que não tem ali uns genitores que estão patrocinando tudo aquilo? Ou então a gente só está vendo o lado bom, chega na hora H e fala, puxa, a vida não era bem isso que eu esperava. Então é muito importante. E tem um ponto fundamental no qual os jovens não se preocupam hoje, que é a saúde financeira. A gente mora num país que parece que não se preocupa em nada com a questão da aposentadoria, de INSS, que está explodindo e o pessoal está vivendo, né? E estão lá na Câmara, independentemente de partido, eles estão aprovando coisas ali com impactos severos. Vão decidir agora o FGTS, vai ter não sei quantos bilhões, trilhões, a gente só vê essas cifras. A gente acha que aquilo está distante da nossa realidade, mas não está. É um impacto direto na minha vida, né? Os jovens... Até porque o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é nosso, exatamente. Então, fiquemos atentos. Os jovens se preocupam hoje com experiências. Eles querem viver experiências, querem ir para restaurante caro, querem voar de balão, querem ir para Marte, para a Lua, que coisa linda, maravilhosa. Mas não se preocupam em comprar um teto. E se não forem herdeiros? E se os pais não deixarem uma casa? Compram, às vezes, primeiro um carro. O meu pai, ele fala muito sobre isso. Quando ele vê um jovem com um carro mais caro, assim, meu pai fala, vai morar no carro? Vai morar no comprou carro, um apartamento? Né? Tá tudo ainda. quitado aí, né? Então, é importante. A gente fala, poxa, legal. E isso vai te dando liberdade, né? Você já tem, de repente, sua casa própria. Você já tem ali um carro. De repente, você pode viver a experiência de ir para outro país. De repente, você pode, sei lá, quer fazer uma viagem mais cara. Tudo bem, mas você já se preparou? Porque senão você vai vivendo essas experiências e daqui a pouco você vai olhar e vai falar, legal, viver as experiências e não tem onde morar. O que vai fazer? Isso. E a gente tem um programa também muito legal, que é o programa Endura. Eu faço junto com um economista da B3, do INSPER, o André Massaro. Ele é sensacional. E nós falamos exatamente isso. Longevidade não é só viver mais. É você ter condição física, mental e financeira. Porque não sei se você percebeu já que você já passou dos 30. Já, tô com você quase 40 custa já. mais caro quase aos 40 do que com 20 anos de idade. Verdade. Você custa mais caro. São as experiências da vida também que nos levam para diferentes caminhos. E aí com 60 vai custar um pouco mais caro ainda. Com 70 anos, que é a hora da colheita mesmo. E é exatamente a pergunta que fica: quanto você gasta de farmácia? Você vai acumulando despesas e mais despesas e a aposentadoria vai se achatando. Você já gastou bastante, investiu, na verdade, né, em filhos, em toda a sua família, e aí sobrou pouco para você. Então, o brasileiro ele tem a mania de querer se virar nos 30. Só que com 60, 70, 80 anos, isso já não funciona mais.
E eu quero que você fale para nós, até pela sua experiência, tanto com a questão da atividade física quanto da alimentação, que agora você traz na sua palestra falando sobre essa questão corporativa. Eu queria que você falasse sobre essa diferença das gerações, porque as pesquisas apontaram já nos últimos anos que as pessoas são contratadas pela sua competência profissional e são desligadas das empresas por problemas comportamentais, problemas de convivência. E a gente tem uma geração que talvez venha até cheia de gás, com dificuldade de lidar com frustração, com dificuldade de entender que quando o chefe fala, você tem que cumprir se está dentro das suas funções. Às vezes, quando a gente é estagiário, faz até um pouco a mais. Ah, mas eu não tenho que pegar café. Mas pega o café se teu chefe pediu. Que é uma coisa que a nossa geração viveu com absoluta tranquilidade. Como você vê essa diferença entre as gerações? Até hoje, nós somos não teria tranquilas em problema relação nisso, a né? isso. Nossa, bem como você é simples. Não é que eu sou simples, eu sou ali prática. Às vezes eu tô com dois cafés aqui andando e as pessoas falam, pra que é? Esse aqui eu vou pra alguém que tava lá embaixo e me pediu. Isso não, pra nós isso não é um problema, né? Não, problema zero. Inclusive a gente gosta, verdade, né, de servir as pessoas. Mas o grande desafio das corporações, das organizações, empresas hoje em dia é esse conflito. Essa geração vem diferente mesmo, né? Você percebe, né? Mesmo, vem diferente mesmo, pela criação. Porque já aqui, você tem filho pequeno, você sabe, e ninguém julga aqui, até porque eu não tenho filho, mas é aquela coisa, né? Um homem, por exemplo, um homem ele não vai parir, mas ele pode ser um ginecologista. Então, não é porque eu não tenho filho que eu não posso ali fazer uma reflexão, né, sobre o tema. Hoje, as crianças já nascem com uma coroinha na cabeça. Uma festa praticamente de casamento para uma criança de 1 ano. Gente, tem então gente que você gasta 25 mil reais numa festa. Você vai criando nem tá problema. curtindo, hein? A criança chora, dá uma olhada ela nos quer dormir álbuns. Na hora. A criança lá desesperada, só falta de choro. A criança está desesperada e uma coisa que você já vai literalmente criando um problema. Então ele já vem com muitas costas quentes ali. Não, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo. É claro que hoje em dia nós temos e nós precisamos de uma legislação trabalhista para que a coisa não se exceda. Tem a questão dos assédios, não apenas o sexual, mas o moral. E isso com certeza tem que ser respeitado. A gente conseguiu avançar. A gente tem a questão do home office, que muitas vezes os pedidos são fora do horário de trabalho. A gente sabe que tudo isso vai ter que ser organizado. Isso sim, né? Exatamente. Ninguém aqui está falando para a gente regredir, para a gente voltar 20 casinhas do Banco Imobiliário. É claro que não. Mas é importante que a gente também tenha o equilíbrio, o bom senso. E aí, quando a gente tem duas gerações que são muito distantes, né? Pessoas muito sêniores ali na faixa dos 60 anos, dentro de empresas, e jovens aprendizes, o conflito, ali é certo. Então, é um desafio mesmo, a gente trazer esse equilíbrio. Mas tem palestras, tem treinamentos, as empresas estão dispostas a isso. Agora, quem também precisa estar disposto são os outros dois lados, né? Exatamente. Tanto os mais velhos para aprenderem com os mais novos, quanto os mais novos para aprenderem com os mais velhos, né? E você sempre ganha. A gente nunca perde quando a gente aprende, né? Quando a gente está disposto a isso, né? Porque aqui, acaba ficando ali o iCloud versus o disco de vinil. Então, fica aquele conflito totalmente, né? Então, aqui também precisa entender mais de tecnologia, não quero aprender. Não, você vai ter que aprender, porque você vai ver mais 40 anos. Você com 60, você vai bater 100 anos. E aqui tem muita experiência, também tem muita bagagem para você usar isso em prol do seu próprio resultado. Eu vou para o intervalo, Bianca. No próximo bloco, eu quero que você traga para nós algumas dicas práticas. Para a gente ter essa evolução, para a gente investir e se esforçar da maneira certa para ter resultado, a gente tem que cuidar do quê? É só cuidar da carreira? É só cuidar da cabeça? É só cuidar da alimentação? Dá para a gente tentar cuidar disso tudo? Você me conta daqui a pouquinho? Com certeza. Vou para o break e já volto. O Análise Direta está de volta, hoje conversando com Bianca Vilela, especialista em longevidade, que fala conosco sobre como investir tempo e esforço na vida profissional e na vida pessoal, só que da forma adequada. Por isso, Bianca, eu retomo o comentário que eu fiz no bloco anterior para que você nos explique como fazer. A gente vai viver mais, a gente quer viver com qualidade de vida, a gente quer realizar sonhos, a gente quer dar o melhor para os filhos de maneira equilibrada. Como é que a gente vai fazer isso? Tem dicas para nós? Claro, fazendo o básico. Então, pegando na questão da alimentação. É claro que você vai comer o pudim de leite condensado.
aos domingos, não de domingo a domingo. Então, tendo equilíbrio, e sabendo, gente, aqui tem um alimento ultraprocessado, aqui tem uma maçã. É claro que eu vou sempre preferir, sempre que possível, eu vou preferir, né, um alimento mais natural. E deixar aquele alimento mais gostosinho, mais palatável, com açúcar, para um momento de exceção. Então, entender o que é regra e o que é exceção. Vai para uma festa, não precisa deixar de comer um pedaço de bolo. Ninguém vai porque levar você não marmita comeu com todos ovo. os dias o pedaço de bolo, né? Lógico, exatamente. Então não pode ser que não role numa terça-feira, mas deixa para um sábado ou domingo. Tem aquela brincadeira, né, do dia do lixo. Primeiro que comida não é lixo e segundo que você não vai comer porcaria um dia inteiro. Perfeito. Né? Então você vai fazer o quê? Refeição livre. Quantas refeições livres? De uma a 3 refeições livres, a depender, né, do seu objetivo. Isso eu penso na semana, né? Na semana. Tá bom. Então, de repente, Sim. aquele dia à tarde que te deu vontade de comer um doce, tá? Tomando um café com as Isso. amigas, quer pedir uma Poxa. coisa diferente, por que não? Por que Mas não? não é a regra, né? Não é a regra. E outra, vai comer uma fatia de bolo de chocolate? Estamos em 2? Por que cada uma tem que pedir uma fatia? Vamos dividir, vamos chegar ao equilíbrio, mas usar a palavra equilíbrio com o devido, né, valor que ela tem no dicionário. Equilíbrio é para equilibrar, não para desequilibrar. Trazer a parte do movimento corporal como algo que você defenda e não como você, ai meu Deus do céu, eu não gosto de fazer atividade física. Ontem eu também estava falando com um profissional de educação física que mencionou que a loja de bicicleta do bairro fechou porque as crianças não têm mais interesse em ter bicicleta. Gente, quando eu morava em Mogi Mirim, no interior, eu era criança, meu sonho era ter uma bicicleta. Hoje, as crianças, você pode dar uma bicicleta. Ah, não, tio, tia, não quero, não me interessa. Muitas vezes é assim, ó, não, tia, não quero, né? Nem olha no seu olho. Então, a importância de você manter o seu padrão motor, de você manter o seu metabolismo ativo. Trazendo ali para o critério do trabalho, a gente está falando muito de vida profissional hoje, entender que nós temos desafios. E outra, criou-se uma cultura de que o trabalho é a nossa felicidade magna. Não é. Nós devemos gostar do que fazemos, somos felizes no trabalho, mas a minha felicidade não está ali. O que é o trabalho? Eu troco o meu conhecimento e o meu tempo por dinheiro. É uma relação profissional, uma relação. Eu estou vendendo algo, estou recebendo algo por isso também. Por isso que os jovens se frustram muito, porque eles acham que vão para a empresa para jogar futebol. Ah, posso levar meu cachorro? Posso trazer meu cachorro? Não, não dá para trazer o cachorro. Se todo mundo trouxer o cachorro, né? Imagina quantos cachorros teremos aqui nesse estúdio, que é grande, mas não comporta 30 cachorros, né? Então, cuidado, gente, que a felicidade, devemos ser felizes, contentes, mas dentro de um plano real de vida. Eu não preciso estar em Marte, em Nárnia, ou então com um celular de último modelo para ser feliz. Entender que a vida é feita por ciclos, devemos respeitar esses ciclos e devemos também ser regidos por uma realidade. Dentro dessa realidade, somos felizes, é claro, temos os nossos momentos. Agora, Bianca, você falou algo que me fez pensar que eu acabo concluindo que é a maturidade que nos leva a entender melhor isso, mas eu vejo que hoje é muito vendida uma felicidade em tudo, uma felicidade extrema. Tóxica, gente, uma felicidade tóxica. É a vida real. Exato. Eu posso dar o meu exemplo. O que eu mais amo fazer na minha vida é conversar. Deu muito certo de eu conseguir ser entrevistadora. Ok, eu amo. Só que depois que eu me tornei mãe, o meu foco principal, e por isso que eu digo também que tem a ver com os momentos da vida, Claro. é o meu filho. Eu largo tudo pelo meu filho, qualquer coisa, e até por ele, muitas vezes, que se trabalha. É a gente entender que não é só isso. E também o meu filho passou a ser o que há de mais importante dentro da minha família, para mim e para o meu marido, mas eu também estava louca para voltar ao trabalho depois da licença maternidade, porque eu também sou o que o meu trabalho me proporciona. Então, entender que são vários momentos que a gente vive e que às vezes a gente vai passar por tristeza, não é? Claro, você não é a Jaque mãe, você é a Jaque mãe, profissional, esposa, tem amigas. Você é um grande guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva tem lá vários cabinhos. Claro, um cabinho pode ser mais importante que o outro, principalmente em determinados momentos, em determinados ciclos da sua vida. Mas a importância também de você não ficar muito ligado nessa felicidade tóxica e, mais uma vez, as redes sociais mostrando o que não necessariamente é a realidade. Né? Imagina só, você vê alguém tirando uma foto assim, ó,
Tem hora que a gente tá assim. Não, é sempre aquele sorriso, aquela forçação de barra absoluta, né? Você não tá no seu melhor 100% do seu dia. E aí, quando a pessoa tem um problema, ela pensa que é só com ela, né? Porque, afinal de contas, as redes sociais mostram todo mundo tão feliz. Quando ela não consegue pagar a viagem e descobre que aquele ano ela não vai poder fazer a viagem internacional, ela olha e fala, mas todo mundo faz. Você nem sabe o que está acontecendo na vida de todo mundo, você né? acredita que outro dia uma amiga minha, ela vai saber até quem é, né? Não vou contar o milagre, mas não vou contar quem. Ela me perguntou, Bianca, você grava tanto, às vezes tá no carro, tá o teu carro parado, obviamente, mas eu faço lá alguns stories, por que você não compra um carro com aquele teto aberto? Eu falei, escuta, qual que é a chance? Eu vou ficar 10 anos com o meu carro. Eu comprei meu carro faz 4 anos. Eu paguei em 3 anos. E ele tá ótimo. Eu faço as revisões na concessionária e eu pretendo ficar 10 anos com o carro. Eu falei, não, você não tá achando que eu vou para uma concessionária fazer uma dívida para fazer stories pra ficar com aquele melhor teto? O vídeo, né? Ah, não. Gente, então olha que ponto nós chegamos. É verdade. Né? Que grave, então, né? não se deixe. E uma frase que eu gosto muito é o seguinte, não deixe que o outro imponha o potencial dele ao seu potencial. Cada um tem o seu. Então, não coloque a sua régua de acordo com a régua do outro. A sua régua é a sua régua. É claro que isso é muito desafiador para os jovens. Claro. Porque é difícil você ver um cara ali, até pra gente é difícil, você ver um cara de 25 anos que supostamente pela internet acabou de comprar uma Porsche. É difícil falar, não, será que isso é verdade? Mas eu trabalho tanto, né? É difícil até pra gente que sabe que aquilo não necessariamente é a realidade, né? Mas imagina pra cabeça de um jovem. Então, instruir teu filho, instruir teu sobrinho, né? Contar, falar, gente, mas cada um tem uma régua, cada um tem uma vida, cada um tem um propósito. Será que você está disposto também a fazer o que o outro faz para ter algo material? Não que o material não seja importante, porque vivendo mais a gente vai custar mais. Claro. Mas ter estratégia e entender que a direção é mais importante que a velocidade. Então aproveita e fala um pouquinho pra gente do livro, por favor. Claro, Jaque. Esse livro está fazendo 3 anos e nunca esteve mais atual. Eu falo dos pilares da saúde integral, inclusive eu tenho convidados também, né, colaboradores do livro. Eu tenho uma nutri, tenho um fisioterapeuta, uma engenheira de segurança do trabalho e um osmólogo que fala dos óleos essenciais, sim, mas de forma científica. Então é um livro, né, para que você tenha uma produtividade, um resultado. Respire, você vai conseguir a sua máxima produtividade. Então esse é o slogan, exatamente nós somos seres produtivos e nós merecemos entregar bons resultados. Só que eu preciso estar preparado tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E aqui entra alimentação, atividade física, ergonomia, sono reparador, todo aquele básico que, se bem feito, eu vou ter realmente resultado, mas um resultado real, duradouro, que vai durar e você vai conseguir chegar num resultado real dentro da sua própria perspectiva. E aí, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu quero te perguntar sobre o que a gente associa muitas vezes a correr, que é o burnout. Você está falando de um equilíbrio para a gente. Então, eu vou alcançar o meu máximo com sabedoria, com equilíbrio, porque eu vejo pessoas, principalmente na vida profissional, quando a gente fala de burnout, mas outro dia eu conversei até sobre o burnout materno. Você tá ali intensivo naquilo, chega uma hora que literalmente você pifa. Funde o motor. Isso, funde o motor. Isso tem a ver com não ter equilíbrio? Dá o máximo, só que não da maneira adequada? Só que não da maneira adequada. E pensando que, trazendo aqui essa frente, porque o burnout realmente, nós temos outros tipos, é claro, né? Mas ele é muito associado ao trabalho, ao profissional. E hoje nós vemos pessoas que só trabalham, são crachás humanos. A pessoa sai para jantar com o marido no sábado à noite, que não tem nada a ver com horário comercial, não está trabalhando e está falando do quê? De trabalho. Então, são aquelas pessoas crachás. A importância desse equilíbrio. O seu avô, ele tinha um lado profissional dele. Eu sempre falo dos avós porque eles acertam muito, né? Sempre acertaram muito. Às vezes você nem associa o seu avô a alguém relacionado ao profissional. Então, a importância de você ter uma chave de liga e desliga. E aí, na segunda-feira, 8 da manhã, a gente retoma, né? Nossa, vivi um filme agora, porque eu nunca vi. Eu acho que meu avô falar de trabalho à mesa. Nunca viu. Exatamente. Sensacional. Ele era o seu avô. Nunca vi. Você nem via ele, se ele usasse uniforme, você nem via seu avô. Qual que é a memória? Aquele senhor já, né, mais maduro, com aquela camisa de manga curta,
calça social caqui e um chinelo, aquele chinelo, aquela sandália, um sapatinho que a avó deixava lá para ele. Às vezes um chapéuzinho, um né? chapéuzinho que usava, assim, você nem tem uma memória do avô profissional. Por quê? Impressionante. E ele era fera no profissional. Ele era fera no Ele profissional. deixou grana pro Meu avô, pai, inclusive, pro neto. gesseiro, deixou ali para muitas gerações. Sua casinha de aluguel, né? Eles construíam, exatamente compravam um essa terreninho. história. Então ele era ligeiro no profissional, mas ele simplesmente sabia a dose certa entre o profissional e o pessoal. Nossa, sensacional. Eu acho tão Um bom déjà pra vu, gente né? um déjà vu. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse isso para nós. Acho a evolução maravilhosa, a tecnologia sensacional, a gente não quer voltar para trás. Mas a gente podia resgatar um pouco da sabedoria dos antigos, né? Pra gente finalizar, fala sobre isso. Eu acho, Jaque, que nós teremos dois mundos. Pessoas que realmente vão ter ali um nível de tecnologia, mas vão entender e falar, opa, a vida é offline, é analógica. Como nós estamos aqui agora, a gente não tem um computador uma na frente da outra. A gente está aqui, vivendo esse momento. E pessoas que vão se perder completamente. Então, mais uma vez, o equilíbrio, mais uma vez, você construir relacionamentos reais. E esse olho no olho. Eu que vendo para as empresas, eu estou simplesmente tendo um período muito complicado, porque não dá para você fazer uma venda pelo computador em uma videoconferência. Me Se manda você um não WhatsApp, tiver a gente se fala por vídeo, o olho não dá no isso olho, certo, né? o cafezinho, o bater no ombro e o aperto de mão, você não fecha negócio. A tecnologia é muito importante, eu que cuido de projetos também, para você fazer a continuidade, o dia a dia do projeto. Claro, ninguém vai sair lá de Santos para vir aqui para São Paulo, a gente consegue tocar ações no formato online, mas o offline, a vida real, o olho no olho, nos faz muita falta. E, mais uma vez, os jovens não estão entendendo isso. A importância da gente trazer essa reflexão para eles. Infelizmente, eu tenho que encerrar a nossa análise de hoje. Quero te agradecer. Foi um prazer te receber aqui. Bianca, para quem quiser entrar em contato com você, ou até mesmo adquirir o livro, como pode fazer? O livro é pela Amazon, né? Respire Bianca Vilela. Eu nas redes sociais, no Instagram, Bianca Vilela Oficial, e nas demais redes, Bianca Vilela. Prazer te receber sempre, Obrigada, viu? Muito obrigada. Jaque. Até a Obrigada próxima. pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigada a você também que ficou com a gente nesse análise de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.